Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Eita glória. Queridos, hoje nós queremos ministrar mais uma vez unção sobre a igreja ao final do culto, com imposição de mãos. Amém? Então a imposição de mãos, ela é bíblica, é uma transferência de unção, transferência de proteção. Você pode se assentar, amém? Pode se assentar. Uma transferência de unção, uma transferência de bênção. Glória a Deus. E nós estamos num tema para seguirmos o propósito da campanha, o sangue de Jesus, e como nós devemos crer em todo o mandamento do Senhor para as nossas vidas. O sangue de Jesus Cristo no mundo espiritual, a ferramenta mais poderosa que a igreja tem em suas mãos. Eu vou repetir o que eu disse. Começamos uma campanha na direção de Deus já há alguns anos, e através dessa direção que o Senhor tem dado aos nossos pastores, o Senhor então autorizou para que a igreja batalhasse espiritualmente, lembrando e relembrando a igreja do poder do sangue de Jesus. E eu disse, o sangue de Jesus é a ferramenta mais poderosa que a igreja tem em suas mãos para usar. Amém? Qual é a ferramenta mais poderosa que o crente tem nas suas mãos para usar? E como é que você aplica o sangue de Jesus na sua vida? Você aplica o sangue de Jesus na sua vida por meio da fé. Amém? Lembrem-se, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas é necessário, ou porque é necessário, que aqueles que se aproximam de Deus creia que Deus existe. E Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então, eu posso aplicar, dentro da oração da fé, a aplicação do sangue de Jesus na minha vida. Porque agora, tudo o que não é por fé, ou tudo que não é de fé, é pecado. E a fé, ela só tem uma vertente. A fé vem de Deus, porque ela é dom de Deus. Agora, a fé pura, a fé verdadeira, se adquire por meio do conhecimento da palavra do Senhor. Portanto, o que o pessoal chama de fé aí no mundo não é fé. Pode ser o poder de acreditar, pode ser uma crença, pode ser uma disciplina, pode ser uma motivação. Mas a fé real, a fé viva, a fé verdadeira, ela só tem uma origem, ela só tem uma fonte. E a Bíblia diz que Deus, Ele é o autor e consumador da fé. Amém? A fé só tem uma origem, glória a Deus. Nós estamos falando assim de forma bem calma esses dias, né? Terça e quinta, para trazer um ensino, porque nós estamos batalhando em favor das nossas vidas, nós estamos batalhando em favor da igreja nestes dias, e nós estamos no mês de outubro, e lembramos a igreja que o mundo se aparelhou e se preparou no mês de setembro inteiro, para comemorar agora dia 30 de outubro, o dia das bruxas. Então o mundo está comemorando o Halloween, está comemorando o dia das bruxas, o mundo está fazendo isso. Agora, a igreja, ela não pertence ao mundo, a igreja pertence ao Senhor Jesus. Então nós não participamos das coisas do mundo, nós participamos das coisas do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, por que isso é necessário lembrar? É necessário lembrar porque muitas das vezes nós nos distraímos. Nós nos esquecemos de algumas coisas. Então, de tempos em tempos, de ano em ano, sempre surge uma coisa nova para atrapalhar a vida do fiel. Uma hora é o Pokémon Go,
Esse ano veio com força o Lilo e Stitch. Que mais? Fala aí. Labubu. E aí, quando nós fazemos algumas pesquisas, nós realmente vemos e temos visto crianças possessas com demônios, na grande maioria crianças de família não cristãos, graças a Deus por isso, né? Mas os cristãos enfrentam lá suas batalhas. Vemos de tempos em tempos, então, a criação ou a influência do inimigo através de filmes, através de desenhos, através de bonequinhos, imagens, crianças que quase tiraram a vida, e as mães fizeram vídeos dizendo: mas por que você estava fazendo isso? Por que você queria matar o pai? Por que você queria matar a mãe? E a criança falou: mas eu vi lá no Roblox. Aonde? Roblox. Os nossos filhos hoje, as nossas crianças, elas baixam jogos que a gente nem sabe que elas jogam. Uma época é o Free Fire, outra hora é o Roblox, outra hora é um Game of... Como é que é? Game of War, uma coisa assim. Baleia Azul, Balulu, como é que é? Labubu. Como é que é? Bom, então vocês estão cientes, amém, igreja? E a igreja precisa continuamente permanecer na sua luta. A igreja ela precisa permanecer continuamente na sua batalha, sem baixar a guarda, em nome do Senhor Jesus. Então, na terça-feira, se você não veio, vai lá. Está na página do irmão Anísio, já no YouTube. E nós começamos esse ensino para relembrar e combater. E como é que nós relembramos e combatemos? Com a palavra do Senhor Jesus e com a aplicação da fé, liberando a nossa fé no mundo espiritual, em favor da nossa casa, em favor da nossa família, em favor da nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Lembrem-se, Moisés aprendeu a obedecer a Deus. E o Senhor falou assim: olha, eu vou amolecer o coração de Faraó com pragas, ele vai ter muitas perdas. Por quê? Porque isso ou esses deuses a qual eles aí servem, eles vão se revelar como maus. Eu vou permitir toda a maldade que Satanás quer fazer. Aí Deus permite aquelas 10 pragas, representando cada autoridade espiritual a qual o Egito antigo servia. E aí Deus dá uma ordem para o seu povo escolhido, aqueles que tinham a aliança em Abraão, os descendentes de Israel. Deus diz assim: vocês vão se proteger fazendo isso, vocês vão se proteger fazendo aquilo, vocês vão aplicar a fé assim, até que chegou a última praga, que era a morte dos primogênitos, e Deus institui ali o sacrifício do sangue de um animal inocente para combater contra o espírito da morte, para combater contra o anjo da morte que seria liberado naqueles dias. Então a única coisa que protegeu os primogênitos dos filhos de Deus foi a marca do sangue inocente que estava sobre a casa deles. Quantos se lembram disso? Da mesma forma hoje, a Bíblia diz, estamos vendo isso, vamos continuar vendo isso na escola bíblica agora. O Antigo Testamento começa o que o Novo Testamento completa. A nossa fé está baseada em toda a autoridade das Escrituras. Agora, mediante ao sangue de Jesus Cristo, nossos pecados não somente são cobertos, mas também são tirados, são purificados. Coloca na tela para mim, por favor, ou você que trouxe Bíblia, abra Romanos 8, versículo 17. A Bíblia diz que mediante ao sangue de Jesus nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus juntamente com Jesus Cristo. Então o sangue de Jesus Cristo nos tornou aptos a sermos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e mediante a essa bênção recebida,
nós então caminhamos com Deus e não com o mundo. Na verdade, caminhando com Deus, nós combatemos contra o mundo. Então, quando nós dizemos para a igreja que o sangue de Jesus tem poder, é porque verdadeiramente o sangue de Jesus tem poder. E a pessoa que não aplica constantemente, por meio das orações, o sangue de Jesus na sua casa, na sua vida e família, ela começa a correr o risco de não estar blindada, de não estar protegida. Diz assim esse versículo: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa passagem nos mostra que pertencemos a Deus. Então os nossos pecados não são apenas cobertos, eles são tirados. E eu estou falando para cristãos, amém? Se você não é cristão, se você não é batizado, vai aprendendo a palavra, permaneça ouvindo a palavra, até que a fé seja gerada no seu coração. Não dá para eu entrar em detalhes, não dá para eu entrar aqui em doutrina de salvação. Eu preciso ser rápido. Eu só tenho ali 20 minutos para pregar. São 8h40, já já nós vamos orar. Então nós somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo Jesus. Mateus capítulo de número 10. O Senhor Jesus Cristo, Ele reuniu os seus discípulos, os seus apóstolos, e disse assim para eles, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então, toda pessoa que se une a Deus, mediante a fé, ela é um discípulo de Cristo. Sendo um discípulo de Cristo, essa pessoa recebe o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo, essa pessoa não tem mais vínculo nenhum com o mundo. Agora, na verdade, ela ganha autoridade sobre o mundo. Essa pessoa ela ganha autoridade contra Satanás, contra os demônios. Diga glória a Deus. Você tem isso. Você tem poder, você tem autoridade. Você tem que aprender a mandar embora o medo. Você tem que aprender a mandar embora os traumas do passado. Você não vive mais para o mundo, você vive para Deus. E estando em Deus, seja você novo convertido ou não, você já tem o direito e o poder de mandar o mal embora. Amém? Glória a Deus. Há um testemunho de uma pastora chamada Ana Mendes. Ela era bitolada, doida, né? Viveu uma vida abastada, porém ela se envolveu muito com o ocultismo, até perdeu o juízo e foi parar no manicômio. Nisso vem um pastor e ora por ela, ela é milagrosamente liberta. Deus tinha um propósito ali na vida dela. E no manicômio, no dia seguinte, ela pergunta para o pastor: pastor, eu fui liberta. Agora, como é que a gente faz para libertar essas pessoas? Porque agora eu sou de Deus, eu criei, recebi e o milagre aconteceu. E eu quero a mesma bênção para essas pessoas que estão aqui. É possível, pastor? Aí o pastor só abriu a Bíblia para ela e falou assim: tudo é possível ao que crê. E esses sinais seguirão os que crerem. Aí a história dela relata que ela e o pastor foi orando nos setores do manicômio, com autorização e supervisão de uma enfermeira. E o pastor falou assim: por quem que você quer orar primeiro? Ela falou assim: por essa doida que não me deixa dormir de madrugada. Com menos de 15 dias, eles limparam o manicômio através da oração. Com um dia de convertida, ela começou a orar porque creu. Amém? Assim também é na nossa vida, assim também é na vida de todo aquele que crê. Todos nós recebemos do Senhor a autoridade sobre os demônios. Veja o texto: deu-lhes poder sobre. Então, agora que estamos debaixo do sacrifício de Cristo, nós não podemos mais aceitar o que o mundo tenta impor. Agora eu quero fazer uma consideração, porque na terça-feira eu estava falando, e no auge, que a gente vai pregando de vez em quando, a gente dá aquela exaltada, grita, né?
Eu falava sobre os objetos, sobre algumas imagens, e aí eu citei assim, essas coisas no copo da Stanley. Aí realmente eu fui assistir a mensagem, dá a entender que eu condenei o copo Stanley. E eu quero corrigir isso. Não é pecado a gente ter o copo Stanley lá, nossas garrafinhas e tal. Mas tudo que tiver símbolo grudado, como caveira, ou um símbolo pagão, uma imagem de santos, que na verdade não são santos, são coisas criadas de outras religiões e são coisas de idolatria que Deus condena. Né? Então tudo que estiver vinculado, né, seja numa imagem de roupa, de camisa, de calçado, contando testemunho, assim, contando um fato aqui da igreja. Alguém achou, nós achamos ali no fundo uma cabeça de uma serpente dourada, parecia de ouro, uma cabeça de serpente. Aí a gente olhou aqui, mas gente, bem bonita mesmo, uma serpente, assim, uma cabeçona bonita assim, dourada. Não sei se é bonito, né? Mas aparentemente até era bonito o jeito que foi feito. Jesus, misericórdia, como é que isso aqui veio parar dentro da igreja? Nós ficamos, né? Aí acabou o culto, não é que acabou o culto, eu preguei, acho que esse dia eu preguei, eu falei, eu preciso orar por você, aí tinha essa moça, sua filha. Aí Deus me deu uma palavra para entregar para ela, e Deus me mostrava o laço do inimigo, as coisas, e aí oramos. E aí quando a gente estava assim conversando, foi nesse cantinho assim, eu não lembro se o pastor Cine estava junto, esse dia estava junto, né? Aí eu falei, achamos. Olhei para o pé, na sandália tinha, né, o formato de uma serpente e a cabeça da serpente. Se você olhar de relance assim, você não repara, não dá para perceber. Mas como a gente tinha achado, porque caiu de um pé da sandália dela, aí quando eu olhei para o pé dela, tinha um pé faltando a cabeça da serpente e o outro pé estava com a cabeça da serpente. Aí eu falei, achamos, pega lá, vamos lá, isso aqui é seu, é meu. Beleza, aí a gente, lógico, orientou. Né? A gente não está aqui para condenar a pessoa que não tem entendimento ou conhecimento. Mas o que eu quero dizer é, você vê como é que o mundo influencia? Através de um tênis, através de uma sandália, através de uma roupa, de uma vestimenta, através da garrafinha, como eu estava dizendo, não é a garrafa em si, mas muitas das vezes é o que ela carrega, a maneira que foi consagrado. E a gente tem que prestar atenção nisso. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, quando eu falei lá o copo Stanley, eu não quis dizer exatamente o copo, mas algumas imagens atribuídas de qualquer tipo de objeto que a gente venha ter na nossa casa. Amém? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então nós estamos hoje, né, esses dias... Oi? Você já viu? Muito bem. Esse é o BO. Esse é o BO. Amém? E aí nós finalizamos a mensagem praticamente na terça-feira, antes de começar as orações, colocando sobre nós a responsabilidade de cuidar da nossa casa, de cuidar dos nossos filhos, de cuidar. Já não é fácil criar as nossas crianças, ainda mais dando brecha. Então a gente tem que tampar as brechas. Amém? A gente está combatendo aqui esse mês, Dia das Bruxas e tal. Tudo aquilo que tem uma originalidade, Satanás quer transfigurar como correto, né? Como ministro de justiça. E, na verdade, tem coisa oculta por trás. Então nós estamos aqui batalhando contra isso. E na hora que você receber a oração, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Mas você tem que vigiar para não permitir esses males na sua casa. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29... diz que Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem reto, mas ele buscou para si muitas invenções. Eclesiastes 7, versículo 29. 7, 29. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então o homem realmente, o ser humano realmente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas quando o homem vendeu o seu direito à primogenitura, entregando o mundo ao diabo, a Satanás,
A partir desse momento, o homem que era para governar e dominar, ficou influenciado, e hoje o homem não consegue mais governar, porque ele está mais influenciado com as coisas do mundo, do que influenciado com as coisas de Deus. Agora perceba, o mundo está aí. Se realmente o mundo estivesse governando conforme Deus gostaria, então o homem não teria nenhum vício. Por exemplo, Deus falou assim: vocês vão dominar sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, vocês vão dominar sobre os répteis e tudo mais, sobre as plantas, sobre as árvores, vocês vão dominar. Agora, tem gente que é dominado pela cana. Tem gente que não consegue abandonar a bebida. A cerveja não vem da cevada? Não é de uma planta? O ser humano é governado por uma planta e ele não consegue entender isso. Isaías 42, 43, 44, 45, 46, 47, o Senhor vai reclamar com a nação sobre as imagens de escultura. E o Senhor falou assim: vocês são minha imagem e minha semelhança, e vocês se prostram diante daquilo que saiu do pau, da madeira, do gesso, ou do ouro, ou da prata. A Bíblia diz, queridos, em Deuteronômio 17, coloca na tela por favor, do 1 ao 7, Deuteronômio 17, do 1 ao 7, Deus está falando até sobre sol e lua, porque era uma mania e cultura dos egípcios, Deus do sol, Deus da lua, Deus das estrelas, Deus dos animais, é Deus para tudo quanto é tipo de coisa. E Deus falou assim: eu não ordenei vocês fazerem isso, eu quero que vocês abandonem essas idolatrias, abandonem essas manias, porque há um só Deus, não tem outro. E Deus precisava limpar e purificar. Então veja, as pessoas se prostram diante de coisas criadas e são governadas por elas, por isso que elas padecem e sofrem e morrem por falta de conhecimento. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações, Deuteronômio 17, versículo 1: não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito algum. Deixa eu só confirmar esse texto. De repente eu anotei ele errado, talvez. Deuteronômio 17. Isso, é aqui mesmo. Muito bem. Versículo 2: quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou uma mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, traspassando o seu concerto, que for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles ou ao sol, tá igual? Tá. Ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado, e o ouvires, então bem o inquirirás. Ou seja, você vai estudar isso minuciosamente, vocês vão ver o que eles estão fazendo minuciosamente, para ver se está certo ou se está errado, ou para ver se eles estão literalmente fazendo errado. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Havia uma regra lá no Antigo Testamento, mas a ordem era dada: eu sou o Deus de vocês. Vocês não podem se prostrar diante das coisas que eu criei e de todo o exército do céu, ou seja, dos espíritos que eu criei, que são anjos. Agora, anjos que se corromperam no mundo espiritual, se tornaram demônios, agora eles vieram e bagunçaram a terra, vieram e bagunçaram a mentalidade das pessoas. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa: vocês são o meu povo,
Vocês não se prostrarão diante de anjos e vocês não se prostrarão diante de demônios. Eu sou o Deus de vocês. Então nem ao sol, nem à lua e nem a todo o exército do céu. Então nem religião alguma terá, não tem e nunca terá autoridade de desconverter essa escritura. Quando eles assim fazem, eles a si mesmos se condenam na morte. Os seres humanos viviam muito. Por exemplo, Adão viveu quase 1000 anos, e outros, está lá os registros bíblicos. Caim comete o primeiro homicídio e não morre imediatamente, mas Lameque vai lá e mata outros, e Lameque fala que 7 vezes ele será vingado, ou 70 vezes 7, e ele não morre, vive muitos anos, e Deus vem e acaba com essa graça, porque eles iam morrer, a morte estava projetada lá para um futuro, lá para um fim, a morte final. Deus vem e antecipa e diz: não, a alma que pecar, essa morrerá. Eu não vou aguardar o juízo eterno para a pessoa morrer, porque senão ela fica acumulando pecado, acumulando pecado, acumulando pecado, e até onde eu vou suportar isso? Então Deus vem e estabelece a lei. Por isso que Romanos 5 diz que a morte, né, durou de Adão até Moisés. Então Deus pega a morte que está bem no futuro e antecipa a morte para o presente, para que os malfeitores recebam literalmente a consequência mais imediata do seu plantio. Agora perceba que essa mesma regra, ela está sobre a humanidade, mas com uma certa diferença. Os salvos morrem, sim, porém já herdam a salvação, enquanto os ímpios morrem, sim, e herdam a destruição eterna, o fogo eterno. Quantos estão entendendo isso? Agora, amém. Volta lá ainda em Deuteronômio 17. Todo pecado, então, aqui denunciado, ou pecado praticado, na verdade, agora que Jesus Cristo veio, todo pecado está exposto. Jesus falou: agora o príncipe deste mundo será julgado, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E a pessoa então que conhece a verdade e se curva, versículo 3, que for servir a outros deuses, se curvar a eles, ou ao sol, ou à lua, a todo exército do céu, o que eu não ordenei, toda pessoa que conhece isso e começa a se prostrar diante do exército do céu, que significam demônios, que significam doutrinas de demônios ou religiões que ensinam coisas erradas, toda pessoa que, conhecendo a verdade, começa a se desviar de Deus e praticar o que é errado, a morte dessa pessoa começa a ser antecipada. A morte dessa pessoa começa a chegar mais cedo. Aí a pergunta para a igreja é: queremos morrer mais cedo ou queremos viver até a volta de Jesus Cristo? Oh, glória! Eu disse isso terça-feira, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem não discernindo o corpo do Senhor. Agora, vamos meditar? 1 Coríntios 10. É muita coisa para meditarmos, mas vamos pincelando algumas coisas para que nós recebamos entendimento e possamos nos corrigir em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Quando o apóstolo Paulo pregava, por exemplo, ele chega em Atenas, e a Bíblia diz assim, que quando ele chega nessa região, tem muitos altares na entrada da cidade. Você imagina, estrada de chão, né, de terra, carroças, cavalos, camelos, eram os instrumentos da viagem, os veículos para viagens.
e uma rua larga, e tanto ao lado direito como esquerdo, ou bem frontal assim, altares levantados com postes ídolos, imagens de escultura. Aí estava lá escrito: ao Deus Sol, ao Deus da Lua, ao Deus dos mares, Afrodite, né? Renfã, Astarote. Estava lá vários nomes de deuses que a Bíblia descreve. Nos nossos dias hoje seria um altar para o Zé Pilintra, para o Zé Pilantra, para o Exu Caveira, para o Tranca-Rua, para o Sete Flecha. Tem esses altares aí. Para o Espírito Guia não sei lá o quê. Vários altares. O apóstolo Paulo chegando viu tudo isso, né? Pombagira, Maria Mulambo, não sei lá o quê. Paulo olhou, a Bíblia diz assim, que ele viu que a cidade estava completamente entregue à idolatria. Se ela estava completamente entregue à idolatria, ela estava entregue a quem? Isso. Porque eles sacrificam aos. Então, é uma coisa óbvia. Só que aí ele andando, o coração dele entristeceu. E ele olha e vê um altar vazio. Escrito assim: ao Deus desconhecido. Então, quando ele olha para aquele altar, ele fala assim: essa é a estratégia que eu vou usar. Eu vou representar aquele altar ali. Já que não tem Deus nenhum nele, não tem imagem de escultura nenhuma, é esse altar que eu represento. Ao Deus que eles reverenciam, mas não o conhecem. Aí a Bíblia diz que Paulo então começa a pregar no Areópago, num lugar. E as pessoas ouvem o evangelho. Deus, por graça, misericórdia e infinito amor, curou muitas pessoas. Paulo, com autoridade, expulsou os demônios, porque ele sabia quem ele era em Cristo. E as pessoas começaram a dizer assim: nossa, o que eu não alcancei com o Deus do Sol, o Deus da Lua, ou o Astarote, o que eu não alcancei com o Deus Renfã, eu alcancei com o Deus, ao Deus desconhecido daquele altar lá. E esse homem verdadeiramente é missionário. Esse homem é verdadeiramente um apóstolo desse Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo vai explicando o evangelho. Então ele não agrediu a fé de ninguém. Assim como nós também não queremos agredir a crença de ninguém, mas pregar a verdade. Receba quem quiser agora. Amém? Eu não vou aqui também ficar atacando pedra na igreja A, B ou C, não. Mas a verdade vai ser pregada. E Paulo então prega a verdade. Aí a Bíblia diz que ele batiza as pessoas vão sendo salvas. E agora ele começa a explicar essas coisas. Sabe aqueles altares? Sabe aqueles deuses? Não são deuses. São o exército do céu criado por Deus. Mas muitos dos anjos se corromperam, se transformaram em demônios. E o que vocês sacrificavam antes, vocês sacrificavam aos demônios. Agora Deus não quer que vocês sejam participantes, né? Deus não quer que vocês sejam participantes do cálice da bênção do Senhor e do cálice dos ídolos. Deus não quer isso não. Aí as pessoas então compreenderam que elas tinham que se arrepender daquilo que tiveram feito antes. Amém? Estando Paulo no meio do Areópago, diz: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Deixa eu ver o que tem mais aí. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Tem muito católico que honra a Deus. Tem muito espírita que honra a Deus. Muito maçom que honra a Deus. Tem muita gente que honra a Deus, mas eles não honram só a Deus. Eles honram outros ídolos também. A Bíblia fala assim que eles estão cegos, tampados ou tapados no entendimento. Quantos estão entendendo isso? Então o nosso dever é orar por eles, para que Deus venha fazer resplandecer sobre eles a luz do Evangelho de Cristo. Esse é o nosso dever. Assim como Paulo fazia, assim nós também devemos fazer. Agora veja, que na cidade de Corinto, que também era tudo da mesma região aqui, a Bíblia diz que uma grande galera, uma grande multidão, que creu na mensagem de Paulo, mas não creu completamente.
Ah, mas não é bem por aí. Eu vou ter que abandonar o meu broche? Eu vou ter que abandonar minha correntinha? Eu vou ter que abandonar minha sandalinha que eu comprei tão maravilhosamente? Não, aí já está pegando no meu pé. Não. Uma grande galera começou a agir desse jeito. O apóstolo Paulo olhou, viu a confusão, interferindo na fé de quem cria puramente. E aí ele separou os cristãos dos não cristãos. Continuaram crendo em Deus, mas continuaram também servindo a todo o exército do céu. Agora, quer ser salvo, vai ter que se separar. Quer a bênção na sua casa? Então você vai ter que cumprir sim com a regra que Deus mandou, porque ou você serve a Deus, ou você não serve. Ah, mas eu acho que não tem nada a ver. Então fica com o seu acho que não tem nada a ver e vai viver sua vida. Aí eu quero ver no dia da trombeta tocar, se você vai subir ou se você não vai. Vocês entendem, irmãos, que não tem mimimi? Não tem mimimi. Vou ficar brigando com quem não quer entender? Então, vamos lá, vamos forçar. Eu quero forçar agora. Pastor Cirilo fala muito disso. Eu mais ensino, mas vamos pegar aquela linhagem de salvação, uma linha de salvação. Pastor, eu sou casado, mas eu não dou conta de largar da minha amante. Não tem problema, pode ficar com a tua amante. Não tem problema nenhum. Pô, tá entendendo, irmãos? Pastor, eu sou casada ou casado, mas a pornografia eu não consigo abandonar. Então fica com a sua pornografia. Não precisa fazer nenhum jejum para a sua libertação. Não precisa fazer nenhuma oração para a sua libertação. Não, nem busca a sua libertação. Se você acha que você deve ficar desse jeito, pode ficar. Mas os demônios da idolatria, os demônios da prostituição, os demônios que a gente intitula, né? Ou a gente não, na verdade, intitular esses nomes. Para nós é tudo demônio. Né? A Pombagira, Maria Mulambo, Zé Pilintra. Não, eu acho que não tem problema beber. Então pode beber. Agora, como dizia Júnior Trovão, você só não vai poder ouvir o toque da última trombeta. Já viu ele pregando? Então não tem esse negócio de mimimi. Não. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é para nós a verdade absoluta, e ela é a nossa regra de conduta, de prática. Ela é a nossa regra de fé e prática, que vai conduzir a nossa vida moral e ética nesta terra. Então nós não abriremos mão da cultura da Bíblia Sagrada. Não dá para negociar isso. Não dá. Amém, queridos? 2 Crônicas 12:14. 2 Crônicas 12:14. Bem rapidinho, por favor. Aqui está falando de Roboão e Jeroboão. Rei Roboão aqui. E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar ao Senhor. Não quer buscar o Senhor, não prepara o coração. Não prepara o coração, também não busca o Senhor. E coração é todo o seu ser. É seu espírito, alma e corpo, que devem ser consagrados a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora veja, a nossa oração, a oração de um justo, a Bíblia diz que ela pode muito em seus efeitos. Então a nossa oração com imposição de mãos, ela te abençoa, e te abençoa mesmo. Tem pessoas que são libertas, tem pessoas que são curadas, tem pessoas que recebem a paz, recebem a bênção. Não dormia, vai dormir. Só vivia, sabe, com peso. Esse peso vai embora em nome do Senhor Jesus. Porque essa autoridade nós recebemos. Olha, eu estou dando poder para vocês expulsarem os demônios, curar os enfermos. Lembra da mensagem, da passagem que a gente leu? Só que, se você, ou nós, como um todo, não prepararmos o nosso coração para buscar ao Senhor, para aprender do Senhor, para praticar as coisas do Senhor,
essa oração, essa bênção recebida, ela durará só um certo tempo. Porque Satanás, que é ladrão, vai roubar a nossa vida. Mesmo sendo cristãos. Porque vir para a igreja por vir, sem se comprometer com Deus e com a sua palavra, não vai resolver o seu problema. Amém, amados? Ai, meu Deus, pastor, tem que falar na igreja. Você viu aquele desenho? Você viu não sei lá o quê? Você viu isso? Você viu aquilo? Aí é onde entra o nosso alerta. Quem é que paga a Netflix da sua casa? Não é você? Então por que você não cancela? É fácil. Quem é que põe o YouTube lá e as crianças escutam a música que quer, o desenho que quer e a hora que quer? Mas na verdade as pessoas estão tão relaxadas porque elas querem paz. Entregam para a criança o celular ou o tablet ou a TV e falam, não tenho paciência com isso, vai, me deixa em paz. Aí na hora que a casa cai, não adianta falar onde foi que eu errei. Amém, gente? Então perceba em nome do Senhor Jesus. Então perceba em nome do Senhor Jesus, por favor. Coisas sacrificadas aos ídolos. Agora, ele não preparou o coração para buscar ao Senhor. Então é assim com toda pessoa. Agora, quantos aqui estão dispostos a continuar se corrigindo aonde falharam? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pastor, missionária, eita glória. Eles vão ungir a igreja. Eles só vão orar. Na terça-feira teve aquela oração forte para todos. Eles só vão orar com mais demora se o Espírito Santo mandar, como foi terça-feira. Agora todos receberão a unção nas suas cabeças, para que você seja abençoado. É nosso dever abençoar a igreja. Amém? Quantos aqui creem que serão abençoados? Agora, em nome do Senhor Jesus, eu quero ministrar com vocês uma oração de arrependimento nesses dias. Arrependimento. Se você se permitiu ser levado pelo mundo, ser levado por um ensino que não tem nada a ver com Deus, eu quero te dar aí 1 minuto, 2 minutos para você fazer uma oração de arrependimento. Feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Por favor, vai se arrependendo agora em nome de Jesus. Começa a falar para Deus: Pai, em nome do Senhor Jesus, me coloco na sua presença para me arrepender diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, juntamente com a Tua igreja, nós nos prostramos. Essa mensagem de hoje, Senhor, de ensino, de palavra, de fundamentos, eu até digo, Senhor, que não dá para a gente abordar tudo que tem, mas acredito que o pouco que nós lançamos hoje deu para os Teus filhos entenderem ou se lembrarem daquilo que já sabem. Pela Sua palavra, Senhor, nós nos arrependemos. Muitas das vezes nós nos desviamos. Nós fazemos o que é mal diante do Senhor e muitas das vezes não preparamos o nosso coração para Te buscar. E por falta dessa preparação, nós nos entregamos a tantas coisas, músicas, filmes, outros afazeres, e não prestamos atenção no que está acontecendo ao nosso derredor. E o inimigo, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A Tua palavra diz: ao qual então resiste-lhe firmes na fé, e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós nos arrependemos, meu Deus, porque às vezes nós deixamos passar desapercebido alguma situação, uma palavra de xingamento, um mau pensamento, a entrada de utensílios na nossa casa ou objetos para nós ou para os nossos filhos.
Em nome do Senhor Jesus, nós nos arrependemos. E mais uma vez, Senhor, nós sempre votamos e falamos que nós nos levantamos para te obedecer. Obedecer ao Senhor hoje e sempre. Obedecer ao Senhor agora e para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Porque ao orarmos agora, meu Deus, nós queremos nos levantar debaixo do seu sangue precioso para combater contra toda a hoste do inferno. Por isso agora, em nome de Jesus, nós aplicamos o teu sangue sobre a igreja, aplicamos o teu sangue sobre as casas, sobre as famílias. Nós aplicamos agora em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque todo espírito, inclusive o espírito da morte, não pode tocar os teus filhos que estão escondidos com Cristo, debaixo da proteção de Deus. Por isso agora, pelo sangue do Cordeiro, e no sangue do Cordeiro, nós consagramos toda esta igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Em nome de Jesus, aleluia. Eu pedi para o Rafael inverter aqui a oração hoje, porque eu não vou apontar para não deixar você com vergonha. Mas você tem algo de estimação na sua casa que precisa jogar fora. Tem um santo com o pescoço meio virado assim, lá na parede, com uma lágrima no olho. E esse santo tem atraído maldição para a tua casa. Essa lágrima no olho dele é uma lágrima tipo assim: eu não posso perder essa alma, eu não posso perder essa família, eles são meus. Mas é um santo dos infernos que está lá. Você que tem essa imagem, porque você ganhou de alguém que você amou, e ainda diz que ama, porque já morreu, joga fora. Joga fora. Agora, tem algumas casas aqui que o Senhor me mostrou. A imagenzinha da Aparecida. Umas são de gesso, outras são de metal. Está lá na sua casa. Porque foi vovó, veio da bisavó, e foi indo, chegou até você. E você não joga fora, porque é de um valor sentimental muito grande. Você vai ser condenado. Porque você gosta daquilo. Joga fora. Joga fora. Tudo que é imagem de idolatria que Deus falou para você não ter, não tenha. Deus não vai ter aliança conosco se nós não obedecermos a sua palavra. Amém, amados? Você quer segurar, segura. Como diz o pastor aqui agora há pouco, o problema é teu. Você quer continuar nos teus erros? Continue, o problema é seu. Como é que eu vou te obrigar a deixar a pornografia, o adultério? Como é que nós vamos fazer isso? Oi, o que é seu? O anjo, o santo com a lágrima? Eu só não queria te apontar. Vai jogar fora. Jesus mente, irmãos. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, Jesus mente. Eu já fui na sua casa. Vai jogar fora porque é de estimação. Joga fora. Você vai jogar fora. Imagem de Jesus não existe. Isso é de morte, é lembrança, estimação. Você vai escolher se você quer Jesus ou você quer o diabo. A Roseli viu? Vocês falaram isso para mim? Vocês contou isso para mim? Gente,
Você não viu o santo, você só falou que tinha um santo. Agora Deus está revelando com clareza aqui. Irmão, Deus não mente, o Espírito Santo sabe tudo da tua vida. Olha, irmãos, olha o tanto que Deus... Isso, 20 anos te amaldiçoando, joga fora. Vai jogar esse trem fora que você vai ver se acaba ou se não acaba. Irmão, eu não abro a minha boca diante de Deus. Eu sou um ser humano como qualquer um aqui. Eu não opero milagre, eu não faço milagre, mas quando Deus manda eu falar, Deus faz milagre. Amém, amado? Agora, somente vai acontecer o milagre vai acontecer o milagre lá na sua casa, lá na casa da sua filha, se aquela imagem for arrancada de lá e jogada fora. Tira amanhã, urgente. Se desse para tirar hoje, tira hoje. Amém, amado? Nota bem, eu sentado ali, o Senhor começou a me mostrar bem aqui na minha cara aquele detalhe. Parece uma tela de televisão na minha frente, todo coloridinho. Irmão, não dá para esconder o que Deus fala. Agora, eu também não vou apontar você que tem umas imagenzinhas pequenas lá da Santinha lá. Agora vai vir uma outra coisa que é tão importante quanto. Você sabe aqueles convites que mandava para a gente lá para ir no velório, aquele negócio que a gente recebia, umas cartinhas assim, que vinha a imagem grudada lá da Senhora Aparecida? Quem lembra desses negócios que a gente recebia? Lembra? Tem gente aqui que tem aquilo lá de estimação, de lembrança da pessoa que morreu e não joga fora. Joga fora. Pelo amor de Deus, joga fora. Amém, amados? Glória a Deus. Tudo que foi pregado aqui, ensinado você vai fazer se você quiser. Nós não obrigamos, nós apenas te ensinamos e te alertamos. Amém, amados? Te ensinamos e te alertamos. Aleluia. Oh, Jesus. Não é seu, não é seu, é dele, do seu marido, que ainda é espírita. Então a tua oração da fé vai arrancar ele da mão do Satanás, ele vai servir Jesus. Fique em paz. Amém? Eu esqueci seu nome. Ana. Nos encontramos hoje rapidinho. Falei, vai para o culto hoje. Escuta. Gente, o que eu vou dizer aqui é muito sério. É muito sério. Na mão do cão está a ferramenta para tirar sua vida. Na mão dele está a ferramenta para tirar sua vida. Na virada do ano agora, de 31 de dezembro para o dia 1º. E Deus manda dizer assim para tu: se você quiser, eu posso te esconder debaixo das minhas asas. Se você quiser, eu posso te guardar e livrá-la para a glória do meu nome. A decisão é sua. Meu Deus, é muito, irmão, dói na gente, você não tem noção. Dói na gente ver um negócio desse. E dói quando a gente prega e vocês não guardam a palavra. Dói. Dói. Mas vamos orar? Vamos orar. Tira o que está lá, que não presta, tira fora. Olha o tempo que Deus está te dando. Satanás marcou dia 31 de dezembro. No carro. Pum! Morre. Mas Jesus está mandando dizer, a escolha vai ser sua. Aleluia. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Oh, aleluia, Jesus querido. Oh, aleluia. Saia do teu lugar e venha para cá, porque enquanto eu estiver orando, você vai estar recebendo a unção, a consagração. Papai querido, em nome de Jesus agora, eu estou aqui para repreender Satanás. Senhor, na mente dessas pessoas que se ligaram a lembrancinhas
que são idolatrias, que se ligaram, meu Deus, em símbolos criados por homens, ainda nesse tempo presente, meu Deus, símbolos de monstros, símbolos de caveira, símbolos de espadas cruzadas, símbolos, meu Deus querido, de morte e não de vida. Senhor, em nome de Jesus, eu vim aqui hoje, papai, junto com toda a equipe, ordenar: Satanás, você vai sair da mente dessas pessoas, você vai sair do coração dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro aqui agora, Satanás, esse amor que essa pessoa tem em objetos que consagrados a demônios que está trazendo maldição para aquela casa, que está trazendo maldição para aquela casa, vai cair por terra hoje, e essa casa será liberta, essa casa será agora consagrada ao meu Deus, ao nosso Deus, e você, Satanás, não poderá mais entrar lá dentro, você não poderá mais entrar lá dentro, você vai sair de lá agora, em nome de Jesus, porque essas pessoas que estão ouvindo a palavra, que ouviram a revelação, os objetos, os santinhos vão ser arrancados de lá. Vai, Satanás, sai da mente dela, sai da mente dela, sai da mente dela, sai da mente dela, sai em nome de Jesus. Queima, aleluia, sim, meu Deus, para a tua glória, vai cair o azeite, Lucas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, vai fazendo um milagre, vai fazendo um milagre, vai fazendo um milagre, vai fazendo um milagre, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai operando, Senhor, arrancando toda a dúvida, arrancando toda a acusação agora, arrancando todo o vício da pornografia, do adultério, arrancando, meu Deus, todo o vício, meu Deus, de joguinhos que, Senhor, só trazem maldição, que essas crianças, papai, possam ser instruídas pelos pais, mas não só isso, meu Deus, que elas mesmas, pelo teu Espírito Santo, comecem a receber, Deus querido, libertação, comece a ter nojo dessas coisas que não te agrada, que só traz maldição para dentro de casa, meu Deus, em nome de Jesus, assim eu declaro, para a tua glória, para a tua glória, em nome do Pai, em o nome do Filho, vai haver milagres, em o nome do Pai, em o nome do Filho, vai haver libertação nessa família, vai haver libertação nessas crianças, vai haver libertação, Satanás, porque você não poderá resistir à ordem. O Senhor Jesus nos deu ordem para pisar serpentes e escorpiões, expulsar as forças do inferno, sair aí daí agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Sai daí agora, sai daí agora, em nome do Senhor. Sai, 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 sai daí, sai, 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 em nome de Jesus. Senhor, entra lá na casa dela. A missionária já está com a mão na cabeça dela, mas entra lá na casa dela. Senhor, todo sentimento nocivo que está aí dentro, tira agora. Aleluia, 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 aleluia. Vai haver milagres, queridos, acredite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Simone, olha para mim, o Senhor vai contigo para casa. Esses arrepiados que tu sentiu errado ali, essa presença maligna que você sentiu ali, vai sair de lá e não vai te atormentar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tem milagre acontecendo, tem milagre acontecendo, tem cura acontecendo, tem libertação acontecendo aqui. Tem mentes que são transformadas, ou que serão transformadas para a glória de Deus. Mentes que serão transformadas para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Creia no Senhor Jesus. Aleluia, creia no Senhor vosso Deus, creia no Espírito Santo, e a sua casa será mudada. É como diz o profeta:
Creia no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Creia nos vossos profetas e prosperareis. E não é prosperidade financeira, não. É prosperidade em todas as áreas da sua vida. Nós somos profetas de Deus nessa terra. Nós somos profetas de Deus nessa cidade. E quando liberamos palavra, você crendo, você recebe a vitória. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Papai, eu declaro, oh Senhor, porque o teu nome é lindo, porque o teu nome é forte. Eu falei para o teu Espírito Santo que eu não ia ministrar hoje, que o Senhor podia usar o pastor Rafael, mas coube ao Senhor e aprove ao Senhor me usar ainda, meu Deus, sentado naquela cadeira. Senhor, eu te louvo por causa disso, porque o Senhor é que tem controle de toda a igreja. O Senhor usa quem quiser, na hora que quiser. O Senhor faz do teu jeito e não do nosso jeito. Nós não te damos ordem, nós recebemos a tua ordem. E eu estou aqui para te obedecer, eu estou aqui para te honrar, eu estou aqui junto com essa igreja, Senhor, para ministrar sobre ela a tua vontade. E a tua vontade é que eles não pereçam, é que a tua vontade é que eles não pereçam, é que eles sejam livres, é que eles sejam curados, é que eles sejam, meu Deus querido, renovados pela tua palavra. E nós declaramos em nome do Senhor Jesus que todos que aqui estão serão renovados, oh papai querido, serão curados, serão libertos de toda a idolatria, de todo mau pensamento, de todo conformismo que não tem problema, de todo conformismo que não tem problema. Oh meu Deus, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que faz. Eita glória, o Senhor é o Deus que opera, o Senhor é o Deus que transforma. Então, meu Deus, nós cremos que todos aqui, Senhor, estão sendo transformados pela tua palavra, pela fé na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, louvado, 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 louvado seja o nome de Jesus, louvado, engrandecido para todos sempre seja o nome de Jesus. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, glória, 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 glória ao nome santo do nosso Deus, que opera maravilhas, que opera maravilhas. Irmã, vem aqui. Vem aqui, por favor. Aleluia, eu vou esperar teu marido. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Dá a mão para ela. Fica de ladinho aí, dá a mão. Você crê que Deus fala nesse lugar, meu irmão? Olha aqui para mim, você crê que Deus fala? Você crê, irmã, que Deus fala? Já está chorando. Deixa eu tomar uma água aqui. Deus manda dizer para vocês dois, do jeito que está não pode ficar. Do jeito que está não pode ficar. Entende? Entre vocês dois e com Deus. Do jeito que está não pode ficar. Deus quer mudar. Deus quer dar vitória. Mas servir a Deus metade, metade não, vocês vão se lascar inteiro. Ah, porque Deus vai pesar a mão. Não, Deus não pesa a mão. Quem está louco para pôr a mão no vocês é o Satanás. E Deus não vai poder impedir, porque tem legalidade. Entende isso, querido? Busquem a Deus enquanto se pode achar. Alinhem as vossas vidas. Alinhem vocês dois. Vocês sabem bem onde vocês precisam se alinhar. Sabe ou não sabe? Eu não posso expor. Alinhem as vossas vidas. Casamento. E depois alinhe com Deus. Não, pelo contrário. Alinha com Deus e vocês ao mesmo tempo. Que vocês vão começar a viver promessas de Deus, que vocês vão começar a viver bênçãos de Deus, vocês vão começar a ter coisa de Deus, vocês vão falar assim: meu Deus, como é bom ser fiel, como é bom ser fiel, agora eu sou feliz, agora eu vou ser feliz, Senhor. Então vocês vão viver maravilhas de Deus na vida de vocês. Vocês creem nisso? Então vocês vão para consertar a vida conjugal de vocês e com Deus, porque do jeito que está, Deus fala: eu não quero, não aceito. Amém? Deus abençoe, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Às vezes vocês olham para a gente e falam assim: nossa, eu queria ter esse dom. Ai meu Deus, será que o pastor Cirino vai revelar eu hoje? Eu não revelo ninguém não, irmão, pelo amor de Deus.
Quem sabe da tua vida é eu? Quem foi lá no quarto lá, do que está o anjo lá com o lágrima dos olhos? Fui eu? Ou foi o Espírito Santo que foi lá e veio falar comigo? Porque as irmãs que foi lá não viram nada. A porta estava fechada. E nem falaram comigo. Aqui não tem mentira, porque mentira tem um pai. Quem é o pai da mentira? E eu sou filho de Deus como você. Amém, amados? Glória a Deus. Nossa, eu estou cheio de uma autoridade aqui que vocês não têm noção. Porém, eu tenho medo de falar um negócio para vocês. Eu tenho medo de revelar. Sabe por quê? Porque eu sei que cada palavra que sai da minha boca, eu vou ter que dar conta dela. Eu vou ter que dar conta dela. Você acha que eu vou abrir minha boca para falar o que Deus não mandou? Hã? Misericórdia, Jesus do céu. Então fechem as brechas. Jogue fora tudo que é saudosismo. Ganhei, como ela lá 20 anos atrás ganhou. Joga fora, não importa quanto tempo faz. Dá uma olhada lá nas suas gavetas, nas coisas antigas. E vê lá aqueles negócios de funeral, de velório. Tem até uma cruzinha assim do lado, o nome da pessoa e um santo. Tem gente que tem aqui dentro de casa ainda. Joga fora. Joga fora. Porque Deus quer dar vida e vida com abundância para cada um de nós aqui. Amém, amados? Glória a Deus. E você, Poliana, determina teu milagre. Está na mão do Senhor o teu milagre e na sua fé. E na sua fé. Agora eu vou expor ela, porque não tem outro jeito. Para de reclamar. Faça a obra de Deus com alegria. Faça a obra de Deus com prazer, com satisfação. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. E Deus te cura. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Jaine, nós vamos precisar fazer outro depoimento seu. Não gravou? Te prepara. Foi boa de surpresa, imagine se preparar. Maravilha, vamos. Glória a Deus. Quebrando maldição na família e na vida financeira, foi uma campanha que nós fizemos. Amém, amado? E nós, em oração, em espírito, conversamos e depois não definimos. Que nós vamos fazer 3 quinta-feira. Amém, amado? Quebrando maldição agora é tirando. Você vai tirar tudo lá. Mas essas coisinhas que eu falei aqui, eu não espero para começar essa campanha não. São 3 quinta-feira. Você vai trazer tudo que não presta. Camiseta do teu filho de Ben 10, fronha do travesseiro, o lençol, que mais? Do Homem-Aranha, Batman, aquele chifrudo. Como? Livros. Livros. Tem livro de romance que é mais de adultério do que de romance. Traga para cá. Depois nós vamos fazer um monte e vamos queimar. Fazer um monte aqui no fundo mesmo. Nós vamos queimar tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? É tirando. Aí nós já quebramos a maldição da família na vida financeira, mas talvez você não tirou. Agora vai tirar, em nome de Jesus. Vai tirar nada, você tira se quiser também. Desculpa a minha grosseria. Vai tirar nada, você tira se você quiser. Se você não quiser, fica lá. Faz aliança com o capeta. E pronto, é assim que funciona. Amém, amado? Pastor, você é muito seco. Não, eu não sou seco. Estou falando seco, eu estou com uma autoridade aqui tão grande que Deus chega a falar assim para o povo dele, através de Elias. Se Deus é o Senhor, sirvam. Mas se Baal é o Senhor de vocês, então sirvam. Não fica servindo a Deus e o demônio ao mesmo tempo, não. Foi Deus que fala, é Deus que fala. E como é que eu vou amaciar se Deus não me amacia? Oh, Jesus, misericórdia.
Lembra? A gente tacou fogo num monte de coisa, de Ben 10, de Homem-Aranha, de Super-Homem. Aquele homem super-homem que veste cueca por cima da calça. Já viu? Vê se tem cabimento um trem desse. O dia que você foi queimar a imagem que ele tinha, qual é do que a imagem? Santa Luzia. É um papel, querido, que é cheio de tinta, que pega fogo rapidinho. E não queria pegar fogo. Eu fui queimar um monte de coisa lá em cima, numa caçamba, lá perto do cemitério. Lá perto do cemitério. Fui queimar um monte de coisa que nós pegamos. Numa casa só. Irmão, Rodamuim subiu. Ronaldo está comigo, teu irmão. Rodamuim subiu. Gemido, urrava em volta de nós. A árvore começou. Eu só olhava e falava assim: queima ele, Jesus! E fogo nele! O Ronaldo falou assim, depois dentro do carro: você é doido, pastor? Falei: sou louquinho por Jesus e sou furioso contra capeta. E não gosto dele mesmo. Oh, aleluia! E para a glória do Senhor Jesus, a vitória é nossa. A vitória é sua se você crer. Amém? Pai querido, nós despedimos a tua igreja debaixo da unção e glória do teu nome. Oh, em nome do Senhor Jesus. O sangue do Senhor vai sobre eles agora para guardá-los, protegê-los. Senhor, se Satanás quiser se manifestar na vida de alguém lá, no momento que eles forem arrancar o que está errado lá dentro, daquela casa, na parede, Senhor, não permita. Dê a eles coragem. Dê a eles autoridade para pegar tudo que não presta, meu Deus, e já ensacar e botar na rua. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. E nós vamos jogar isso tudo fora para a tua glória. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles vão sair daqui, Senhor, revestidos de autoridade, para fazer segundo a tua palavra, para fazer segundo aquilo que o Senhor determina nós fazermos. Ó Deus, então será assim. Nós sairemos daqui para vencer, vencendo e para vencer. Meu Deus, e amanhã será um dia abençoado. Sábado será um dia abençoado. Domingo será triplamente abençoado. Pai, Filho e Espírito Santo aqui na igreja nos esperando. E nós estaremos aqui para a tua glória, em o nome de Jesus, amém? Senti aqui no meu coração, estou aqui só esperando um momento para dizer se é do Espírito ou se é de mim mesmo, mas acredito que é de mim mesmo, essa a coisa que eu vou falar para você, não sinto nenhuma confirmação do Espírito, mas, se você não quiser jogar fora, mas quiser me ligar, para eu ir lá, buscar, arrancar da parede, arrancar o parafuso lá, eu vou lá na sua casa e arranco de lá esses trem tudo. Se você não tiver coragem, eu vou lá e arranco em nome do Senhor Jesus, amém, amado? Me chama, me liga, vai lá o exterminador do futuro. É verdade, eu vou exterminar o futuro do cão na tua vida e orar para que o futuro de Deus apareça na tua vida e tenha vitória. Oh, glória a Deus, aleluia, oh, glória. Oh, meu Deus do céu, você vai para casa abençoado. Nós vamos declarar que o Brasil é do Senhor Jesus, amém? 1, 2, 3 e o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Yes! Deus te abençoe. E até